Boa tarde. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, Deus nos concede essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa comunidade, reunidos para juntos estarmos pregando a palavra de Deus, para juntos estarmos falando do amor de Deus. E eu quero chamar a sua atenção nessa tarde, você que está ouvindo o Evangelho na sua casa, que você dê atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é carregada de metodologia humana, mas a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo que toda palavra, ela é inspirada por Deus. E é por isso que nós pregamos essa palavra, porque nós sabemos e temos certeza que a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida das pessoas. Jesus Cristo, ele não é católico. Jesus Cristo não é evangélico. Jesus Cristo não é espírita. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu? O homem se perdeu nos seus delitos e nos seus pecados. Então não existe ninguém bom. Não existe ninguém que tem mérito diante de Deus. Então você ser católico, ser evangélico, ser um espírita, pode jogar no lixo, que isso para Deus não vale nada. O que conta para Deus é um bom testemunho de vida na sua presença. Por isso que Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, Jesus Cristo só teve uma prioridade: pregar a palavra da salvação. Marcos 1,15, Jesus disse: o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o propósito de Cristo é que você se arrependa dos seus pecados e passe a viver uma vida segundo os propósitos da vontade de Deus. E como se vive uma vida segundo o propósito da vontade de Deus? Quando você humilha diante de Deus e clame a Deus por misericórdia. O homem não pode ser salvo porque ele carrega o nome de alguma organização. Mas a salvação, ela é pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é pela graça que o homem pode ser salvo. Por isso que nós viajamos em diversos lugares para pregar o Evangelho. E nós fazemos tudo isso de graça, porque Jesus disse em Mateus 10, versículo 8: de graça recebestes e de graça dai. O Evangelho não pode ser vendido. O Evangelho tem que ser pregado de graça. Não é o que acontece na grande maioria das igrejas de hoje, principalmente nas chamadas igrejas evangélicas, aonde não se prega o Evangelho da salvação, mas se prega um Evangelho corrompido para abastecer esses pastores vagabundos de dinheiro. Mas Cristo não quer o seu dinheiro. Cristo não quer nada material teu. Cristo quer a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração aquebrantado e contrito. Mas esse vagabundo do Edir Macedo da Igreja Universal, ele fala que sacrifício é você levar dinheiro na igreja. A Bíblia não ensina essas coisas. O que Cristo quer de mim e de você é uma vida de arrependimento. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo.
converteu ao cristianismo, em Atos capítulo 9, ele passou-se a chamar-se apóstolo Paulo, porque o poder da palavra de Deus gerou nele uma nova pessoa. Segundo Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura ele é, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então esse é o objetivo da palavra de Deus, é tudo se fazer novo na vida do homem. Mas infelizmente, a grande maioria dos seres humanos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, ou de qualquer outra organização religiosa, a grande maioria não querem nada com Deus. Eles querem negociar com Deus, querem fazer barganha com Deus, mas Deus não faz jogo de troca com o homem. Sabe o que a Bíblia diz? Romanos 3,23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que existe um detalhe em tudo isto: você não é obrigado a acreditar no Evangelho, você não é obrigado a crer nas ideias de Cristo, você não é obrigado a arrepender dos seus pecados, mas uma coisa você é obrigado: a se curvar para a morte e descer à sepultura. Sabe por que você vai descer à sepultura? Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9,27, ao homem está estabelecido a morrer uma só vez, e depois disto segue-se o juízo de Deus. E quando nós morrermos, nós vamos encarar o juízo de Deus. E sabe o que a Bíblia diz em Hebreus? Que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então é por isso que nós temos que buscar a Deus, enquanto nós temos oportunidade. A Bíblia diz, Isaías 55,6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Busque a Deus enquanto você tem oportunidade de encontrar. E não se busca a Deus com dinheiro, não se busca a Deus com envelopes, não se busca a Deus com campanhas religiosas, se busca a Deus no coração. Jeremias 29, versículo 13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que nós saímos para pregar o Evangelho, e nós não nos preocupamos com números de pessoas que vão parar para ouvir, porque nós sabemos que a grande maioria não querem nada com Deus. Quer ver um exemplo? Que a grande maioria não quer nada com Deus. Jesus disse, Mateus 22,14, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Esta é a prova de que a grande maioria não querem nada com Deus, porque poucos são os escolhidos. Agora, quem que é escolhido de Deus? É quem é católico, é quem é evangélico, é quem é espírita? Não, nenhuma dessas classes é escolhida por Deus. É escolhido por Deus aquele que se curva diante de Deus e clama a Ele por misericórdia.